Olá, pessoal, tudo na paz, beleza pura? Eu espero que sim, né? Afinal, o concurso de vocês aí, o grande dia está chegando e a gente precisa chegar com a mentalidade forte, confiante, tranquilos, né? De que fez o possível para poder chegar na prova em condições de aprovação e dar o próximo passo, né? Então, eu sou o professor Medina, me apresentando aqui. Nós estaremos hoje conduzindo aqui essa revisão final para os concursos da CGE e do Ministério Público do Piauí. Ambos os concursos serão aplicados pela banca FCC e eu vou abordar sobre o tema de planejamento, normas, fiscalização e legislação, o famoso PNFL. Haverá também uma outras revisões com outros professores acerca dos outros temas desses concursos, beleza? Então, vamos começando aqui e depois vocês terão a oportunidade de, de revisar também os demais conteúdos, tá certo? E antes de iniciar, eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que nessa revisão a gente está fazendo uma formatação um pouco diferente. Inicialmente, eu vou começar trazendo tópicos de PNFL comuns, tanto ao concurso da CGE Piauí quanto do MP Piauí. Como esses editais têm algumas diferenças, então eu estou começando pelo que é comum aos dois. Num segundo momento, eu vou trazer somente a parte específica do concurso da CGE e depois só a parte do MP Piauí. Beleza, pessoal? Então, só para deixar claro aí para vocês, de todo modo, mesmo que não seja o concurso para o qual vocês estejam estudando ou que esteja fora do edital, vale a pena assistir porque é uma oportunidade de revisar alguns conteúdos que pode ser que nessa prova não vai cair, mas numa próxima vai cair. Beleza? Então fica o convite aí. Aliás, também gostaria de pedir aí a colaboração de vocês para já deixar o like aqui no vídeo, deixar o comentário também, dar um feedback. Comenta aí também qual que é o concurso que vocês querem ver uma revisão nossa, para a gente poder avaliar aqui internamente e poder proporcionar esse aprendizado aí para vocês quando estiver mais perto da prova. Beleza? Sigam o Organiza, siga aqui também, se inscreve no canal, segue eu aí também no Instagram. Estamos aqui com esse propósito de expandir o conhecimento e poder contribuir para a aprovação de vocês, né? Uma alegria imensa quando a gente vê que alguma questão que a gente abordou aqui na revisão chegou a cair na prova e vocês conseguiram acertar porque estavam aqui conosco nesse momento. Tá certo? Então, vamos dar início aqui com uma questão, né, recente, né, de 2025. Essa questão esteve presente na prova da CGM de São Paulo para o cargo de auditor municipal de controle interno. Inclusive, eu trouxe diversas questões desse concurso para cá, porque é um dos concursos mais recentes da banca. Então, ele traz ali uma noção do que tem sido importante para a banca, né, recentemente. Então, vamos lá. Essa questão inicia o seguinte, né? Considere o cronograma físico-financeiro da construção de um galpão municipal composto por 8 itens, representados individualmente de forma percentual. O prazo de entrega da obra é de 6 meses, com custo total de 300 mil. Beleza, pessoal? Em seguida, um estudo de viabilidade técnica, físico-financeira e econômica da obra indica que o montante financeiro necessário para executar 3 meses da obra é. Então, aqui, pessoal, de início, eu gostaria de fazer alguns apontamentos. O primeiro, a gente precisa compreender o enunciado e entender o que é que a banca está pedindo para que a gente entregue para ela, certo? E como é que a gente vê isso? Bom, vamos reler aqui o enunciado. Ele quer que a gente indique o montante financeiro necessário para executar 3 meses de obra. Ou seja, vai ser menos que 300 mil, porque 300 mil a gente executa a obra inteira, né? Então, 3 meses da obra vai ser um valor provavelmente consideravelmente inferior a esse, né? Um segundo apontamento que eu gosto de fazer é da necessidade de a gente tomar cuidado para
interpretar a tabela, né. Então aqui nós temos a primeira coluna com os itens, né, nós temos 8 itens que podem ser atividades como serviços preliminares, terraplanagem, fundação, né, e por aí vai. E aqui, nessa primeira e segunda linha aqui, na parte do cabeçalho, digamos assim, nós temos os meses, né, então a obra está distribuída temporalmente ali, e essa última coluna diz respeito a quanto cada um desses itens representa do orçamento do custo total, tá. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o item um. O item um, 100% dele será executado já no primeiro mês, tá. E 100% do item um corresponde a 6% do custo total, que é 300.000. Então, se a gente quiser saber quanto vai ser o desembolso para executar o item um, a gente precisa aplicar 6% de 300.000, beleza? Só para deixar as claras aqui, e muitas vezes para quem está iniciando também é importante ter essa compreensão. E aqui, pessoal, eu trouxe a resolução na forma que eu fiz. Existem algumas formas diferentes de fazer essa questão, tá? Mas a que eu fiz foi nessa seguinte formatação. Então, eu comecei pelo item um, cuja execução correspondeu a 100% no primeiro mês, né? E como eu falei, ela representa 6% do custo, que é 300.000. Então, ali a gente faz conta, né? 0,06 vezes 300.000, que vai dar 18.000. Aqui, pessoal, antes de dar prosseguimento, eu gosto sempre de falar, muitas questões da banca FCC, elas acabam pegando o candidato ali, não é nem pela engenharia, mas pela matemática, porque tem muita conta. Então, às vezes a gente vê uma conta ali fácil de fazer, aparentemente, e acaba errando por conta de pressa. Então, tem que ter muito cuidado, fazer com cautela e, se possível, não começar a prova com resolvendo essas questões, porque você vai demandar um tempo, aí pode ser que você erre o primeiro cálculo ali, e aí começa a se embananar, então você pode acabar comprometendo a resolução de outras questões. Então, eu sempre gosto de falar para deixar para fazer as questões de cálculo um pouquinho depois de já ter feito várias outras questões que não exigissem cálculo na prova, beleza? Essa é a minha dica para vocês, mas vocês são livres para fazer como se sentirem mais seguros, né? Então, aqui está a continha, né? Já o segundo item, a gente vê aqui na tabela que 20% dele é executado no primeiro mês e 80% no segundo mês. 80% no segundo mês. Vejam que 100% do item 2 já vai ser executado dentro desses 3 meses, então tudo certo. Então a gente vai só fazer o cálculo do que corresponde ao 100% do item 2, que é 30% do custo total. Então é 0,3 vezes 300.000, que vai dar 90.000. Tranquilo até aqui? Posteriormente, a gente vai para o item 3. O item 3, ele também é executado 100% dele dentro dessa janela que o enunciado pediu, de 3 meses. Então, a gente vai executar 100% dele, e esse 100% do item 3 corresponde a 25% do custo. Então, vai ser 0,25 vezes 300. Está ali 75.000. Por sua vez, o item 4, que é aqui que tem que tomar cuidado, a gente tem que 20% será executado no mês 3 e 80% será executado no mês 4. Só que o enunciado pediu até o terceiro mês. Então é aqui que está o pulo do gato, tem que tomar muito cuidado. Então aqui a gente vai fazer 20% de 15% do custo. Então vai ser 0,2 vezes 0,15 vezes 300.000. Se você ficou na dúvida, faz assim primeiro. Cadê aqui? Estamos no item 4, 20%, certo? Quanto que representa o item 4 no total da obra? Não é não é não é, não é 15%, certo? Então a gente vai lá, tira 15% dos 300.000. Só que desses 15% de 300.000, 20% será executado no terceiro mês. E por que que a gente não considera os 80? Porque
será executada no mês 4 e o enunciado pediu até o mês 3. Beleza? Com essa continha aqui, a gente chega no 9.000. E o item 5, a gente tem uma situação semelhante, só que agora é 30% executado no terceiro mês e os outros 70% no mês 4. Só que aí o item 5 corresponde a 10% do custo total. Então a gente vai lá e tira, né, esse 10% do 300.000 e multiplica por 0,3, que é 30%, que corresponde à execução no terceiro mês, que vai dar 9.000. Feitas essas continhas, a gente soma tudo aqui e chega em 201.000. Beleza, pessoal? Vejam aqui, só para fins de nota, tanto o item 6, ó, o item 6 ele começa no mês 4. Então, por isso que não vai ter nenhum componente do item 6 nessa conta. O item 7 tampouco e o item 8 também não, porque 100% dele vai ser no oitavo mês. Beleza? Vejam que não é uma questão complicada, não é uma questão complexa, né? Mas os cálculos são perigosos. Então, tomem muito cuidado com isso aqui, tá? Muita organização para resolver essa questão. Então, nós temos aqui o gabarito letra E. Vamos para a próxima aqui, que também foi aplicada nesse concurso de auditor municipal da CGM de São Paulo. E o que essa questão traz, né? Um fator muito importante na elaboração de orçamentos de obras é a utilização do conceito de produtividade. A produtividade é, e aqui nós temos 5 opções. Bom, a produtividade ela é maior quanto maior é a quantidade de tempo gasto na realização da tarefa? Ora, se a gente gasta mais tempo, a gente é menos produtivo, certo? Se a gente faz 10 questões em 1 hora e em outro dia a gente faz 10 questões em meia hora, naquela resolução que a gente gastou menos tempo é que a gente é mais eficiente, que a gente tem mais produtividade, tá certo? Então, essa letra A aqui não pode ser. E aí é o seguinte, a produtividade é menor tanto quanto menor é a razão unitária de produção. Essa aqui eu vou deixar para a gente comentar ali mais para frente, para quem não conhece a razão unitária de produção, para a gente abordar de uma forma mais completa, tá? E a afirmativa C diz o seguinte, que a produtividade expressa como unidade de tempo por unidade de trabalho. Errado, é o contrário, né? É a quantidade de trabalho pela quantidade de tempo. 10 questões em meia hora, beleza? Como o exemplo que eu trouxe aí. Então a letra D, a letra C não pode ser. Letra D, a incidência de cada insumo na execução de uma unidade de serviço. Isso não é a produtividade, né? Incidência de cada insumo na execução de uma unidade de serviço. Isso aqui está mais relacionado à quantidade de insumo para a execução de um serviço, né? Seria como se fosse uma demanda de insumo por unidade de serviço, né? O consumo de insumo, certo? E aqui na letra E, a produtividade é a taxa de produção de uma pessoa, equipe ou equipamento produzido em um intervalo de tempo. Opa, aqui nós temos o gabarito, que foi o que eu comentei. É a quantidade de trabalho produzida, né, em certo intervalo de tempo. Mas o que é a tal da RUP, a razão unitária de produção? Gente, a razão unitária de produção, aqui eu só estou trazendo as correções, né? Então, na afirmativa A não é maior, ela é menor, quanto maior é a quantidade de tempo gasto na realização da tarefa. Na letra B é maior, tanto quanto menor é a RUP, e vocês vão entender logo mais. E na letra C ele inverteu, né? Tempo, trabalho, trabalho, tempo. E na letra D, aquela situação que eu expliquei, que é o consumo, né, de insumos, e a letra E, que é o nosso gabarito. Mas o que de achos é a RUP? E aqui eu trouxe um trecho do SINAP, que diz que a RUP ela está relacionada à eficiência da mão de obra. É algo meio parecido com a produtividade, tá? Tem uma relação. E essa RUP ela vai envolver o esforço empregado, e o esforço é representado na quantidade de homens-hora, e o resultado obtido, que é a quantidade de serviço produzido ali pela equipe.
E ela tem essa relação aqui, a quantidade de horas pela quantidade de serviço realizado. E, como eu gosto de explicar, eu gosto de trazer exemplos para a gente poder visualizar melhor isso aqui, tá? Então eu trouxe um exemplo um. Então vamos imaginar o pintor, o cara tem o coeficiente de 0,5 hora por metro quadrado, tá? Para fazer um serviço de pintura. O coeficiente nada mais é do que a RUP, pois vocês estão vendo ali que o numerador é hora, homem-hora, e o denominador é a quantidade de serviço, que é o metro quadrado de pintura, tá? O coeficiente dele é 0,5, tá? Anotem isso aí. E no exemplo 2 a gente tem o concorrente dele, que é um pintor com coeficiente de 0,25 hora por metro quadrado para o mesmo serviço. Se eu perguntar para vocês qual deles consegue ser mais produtivo, vocês saberiam dizer qual é? E eu digo a vocês que o pintor do exemplo 2 ele é mais produtivo. Por quê? Ele gasta menos tempo para fazer 1 metro quadrado de pintura. Ele vai gastar 0,25 hora, 0,25 hora, enquanto o outro vai levar 0,5, tá? Então, essa que é a relação. Elas têm relações invertidas, tá? Então, aqui, no exemplo um, a RUP do pintor é 0,5 hora por metro quadrado. Então, ele leva meia hora para pintar 1 metro quadrado. E o que que é a produtividade? É o inverso da RUP. Então, se ele tem o coeficiente de 0,5, a produtividade vai ser 1 dividido por 0,5. Então, a produtividade dele vai ser 2 metros quadrados por hora. Já o pintor concorrente, que tem o coeficiente de 0,25 hora por metro quadrado, ele vai levar 0,25 hora para pintar 1 metro quadrado. Ele vai ser muito mais rápido. Portanto, a produtividade dele vai ser 1 dividido por 0,25, que é igual a 4 metros quadrados por hora. Então vejam vocês que o pintor 2 ele tem o dobro de produtividade do pintor um, né? Então, se você for contratar aí, contrate o que tem o menor coeficiente, porque é o que vai ter a maior produtividade. Muito cuidado quando se falar em RUP e produtividade. É fácil de se confundir ali e naquele momento de ânsia, né? A gente pode acabar cometendo um erro aí. Então, atenção redobrada, tá? Então, o gabarito aqui fica com uma letra E. E vamos para a próxima. Aqui, mais uma questão da CGM de São Paulo, que diz o seguinte: para a elaboração do orçamento da construção de 1 metro quadrado de alvenaria de meio tijolo de barro, foi utilizada a seguinte tabela de custos unitários. Em relação ao custo total do metro quadrado desse serviço, o custo, aí tem várias opções aqui, e aí ele quer saber se representa mais de 60%, se a mão de obra é 24%, se a mão de obra de pedreiro e servente é menos de 24, menos de 42%. Então, ele está falando aqui, ó, você vai fazer muita conta agora. É isso que o examinador está te falando nas entrelinhas com uma questão dessa, tá? Então aqui eu trouxe a tabela, né, que está lá na prova, nessa questão. Então nós temos aqui o insumo, né, que é o pedreiro, o servente, a argamassa mista com areia grossa e o tijolo maciço de barro comum. Em seguida, aqui na segunda coluna, nós temos as unidades de medida, né, são os homem-horas, a argamassa em metro cúbico e o tijolo em unidades. E a quantidade demandada aqui, certo? E o custo unitário. Quanto custa uma hora do pedreiro? R$ 20. Quanto custa 1 metro cúbico de argamassa mista? R$ 700, tá? Essa aqui é a ideia da coisa. E quanto custa uma unidade de tijolo? E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer? Essa questão aqui tá pedindo para a gente calcular muita coisa. Aí, olha só, quando a gente olha a alternativa A, ele está falando do custo dos materiais. Então, a gente vai precisar calcular o custo dos materiais. Então, vai ter que calcular o custo da argamassa, o custo do tijolo. Ele, na afirmativa B, ele pergunta
sobre o custo da mão de obra de pedreiro. Então a gente vai precisar de saber quanto que custa a mão de obra de pedreiro, que não é esse custo unitário. E depois ele também quer saber o custo da mão de obra de pedreiro e servente. Então tem que somar as duas, calcular cada uma e somar depois, né? Na letra D ele já pede o custo da argamassa, então a gente vai precisar calcular isso também. E por fim, a do tijolo maciço, tá? E esse representa 40%, 60%, é do quê? É do custo total, né? Que é o que está ali no enunciado, né? Em relação ao custo total. Então a gente vai calcular pra caramba agora. Então, quanto que é o custo do pedreiro? A gente vai pegar o custo unitário dele, que é R$ 20 a hora, e multiplicar pela quantidade de horas necessárias para uma unidade desse serviço, né? Que é 1 metro quadrado. E vejam vocês aqui, ó, 1,5 vezes 20, certo? Deu 30. Depois o custo do servente, que gastou 1,8 hora, e o custo da hora dele é R$ 15, totalizando R$ 27. Depois o custo da argamassa, 0,02 metro cúbico, vezes R$ 700 por metro cúbico da argamassa, que dá R$ 14. Depois tem o custo do tijolo, que são 90 unidades, e cada uma custa 60 centavos. E aí, multiplicando tudo aqui, dá 54. E depois a gente vai precisar do custo total, que é a soma de cada um desses componentes calculados acima, que vai dar R$ 125. Beleza? Como eu disse, esse tipo de questão é o tipo de questão que derruba pela matemática, não é pela engenharia. Então vamos confirmar aqui o que está certo, o que está errado, por que está certo, por que está errado. Na primeira, o examinador diz o seguinte, que o custo dos materiais representa mais de 60% do custo total. Aí vamos ver, né? O que é o custo dos materiais? É a argamassa mais o tijolo, certo? Que deu aqui somando 68. E o custo total é quanto? A gente já calculou, foi 125. Um dividido pelo outro, deu 0,544, que corresponde a 54,4%. Então, representa mais de 60%? Não, representa menos. Então, essa afirmativa aqui está errada, tá? Vamos para a letra B. Nessa aqui, o examinador disse que o custo da mão de obra de pedreiro representa 24% do custo total. Vamos ver. O custo do pedreiro a gente calculou lá em cima e é R$ 30. E o custo total é 125. Um pelo outro, deu 0,24, que é 24%. Matamos aqui no gabarito, ó, letra B. Mas vamos na hora da prova, pessoal, eu particularmente, quando bate meu gabarito ali, eu não fico calculando as outras para ver se está certo ou se está errado, tá? Mas, né, tem pessoas que precisam fazer isso, façam aquilo que deixem vocês mais seguros, tá? Isso é o mais importante. Uma outra coisa que eu gosto de fazer nesse tipo de questão, que eu vou abrir aqui para vocês, é o seguinte: quando a questão traz muito cálculo, às vezes eu começo resolvendo a letra A, depois eu vou para a letra E, depois eu vou para a letra B, depois eu vou para a letra D, depois eu vou para a letra C. É uma mania que eu tenho, mas eu fico com medo de a certa ser a letra E. Então eu vou ficar alternando a primeira com a última e depois eu vou chegando no meio. Então, se o examinador souber disso, ele vai fazer uma ali com a letra C sendo o gabarito, que é a última que eu calcularia. Então, aqui a gente vai para a letra C, que diz que o custo da mão de obra de pedreiro e servente representa menos de 42%, o que, pelos cálculos aqui, né, o custo do pedreiro mais o servente deu R$ 57. Quando a gente divide por 125, que é o custo total, dá 45,6%. Então não é menos de 42%, mas sim mais de 42%. E a letra D, que diz que o custo da argamassa representa menos de 10% do custo total. Bom, o custo da argamassa é R$ 14, dividindo por 125, deu 11,2, então não é menos de 10%, e sim mais. E aqui a última para fechar. O custo do tijolo maciço de barro comum representa 41%. O custo do tijolo nós vimos que é R$ 54 e o custo total é 125. Fazendo um pelo outro, deu 43,2%. Então não é 41, mas sim 43,2. Beleza, pessoal?
Questãozinha de muito cálculo, né. Vai começar a prova resolvendo essa? Eu não começaria. Gabarito letra B e vamos para a próxima. Percebem que a banca gosta de colocar os candidatos para fazer conta, né. Mas não são contas muito complexas, dá para fazer. É só questão de saber se organizar ali com espaço e tomar muito cuidado. Algo que eu sempre atento quando a gente está fazendo questões de bancas que pedem cálculo, é vocês tomarem cuidado para saber se aquilo que você calculou é aquilo que a banca pediu. Porque às vezes tem tanto cálculo que no meio do caminho a gente se perde, tá? Mas qual que é onde eu quero chegar mesmo? Então tomem esse cuidado também para não parar a conta no meio do caminho. E aí pode ser que o examinador ali já coloque um dos gabaritos, uma parte da questão, às vezes falta multiplicar por alguma coisa, dividir por outra, então tomem muito cuidado com isso, tá. E aqui mais uma questão da prova da CGM de São Paulo. Provinha bacana essa. O que essa questão diz? Após a finalização do processo licitatório para a construção de uma escola municipal, a PM de São Paulo contratou a empresa vencedora para dar início às obras. Ok até aqui. Decorrido um mês de execução da obra, foram acrescentados serviços que ocasionaram um aumento de 20% do custo inicial da obra. Então, a obra tinha um orçamento X, um mês depois aumentou 20%. Então, vamos supor que era R$ 100.000. Aumentou 20%, foi para R$ 120.000. Beleza? Só um exemplo aqui. No segundo mês, houve um novo acréscimo de serviços, resultando um aumento de 20% em relação ao primeiro mês. Então, aqui, esse segundo aumento não é de 20% de 100.000, é 20% de 120.000, porque o valor já está atualizado, certo, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. E no terceiro mês, houve uma supressão de serviços, resultando diminuição de 20% em relação ao segundo mês, que é a mesma coisa, né? Então, no primeiro mês aumentou 20, aí no segundo mês aumentou 20, mas em relação ao valor que já foi aumentado, não ao valor inicial, e no terceiro mês foi reduzido 20% em relação ao valor atualizado, né? Então, ao final do terceiro mês, o custo inicial da obra aumentou em. Então, aqui vamos fazer conta. Como eu resumi, né? Então, no primeiro mês houve um aumento de 20, no segundo mês outro aumento de 20, no terceiro mês uma supressão de 20%. E aqui, gente, a gente precisa ter a manha para ganhar tempo nesses cálculos. Por quê? No mundo fantástico de Bob, a gente calcularia assim: quanto que é 20% do primeiro mês? Soma esses 20% ao valor do primeiro mês. Aí a gente tem o valor com o primeiro aditivo. Aí para o segundo, quanto que é 20% do valor do segundo mês? Soma esse valor com o valor ali antes. Então vejam vocês que tem umas continhas ali que acabam dando mais trabalho e subtraindo o nosso tempo de prova. Então qual que é a manha? Quando você vai aumentar 10%, 20%, você basicamente faz a seguinte conta. 20% é o quê? 20 dividido por 100, correto? Você vai chegar em 0,2. Só que você está aumentando 20%. Então você tem que somar um, que é do 100%, que corresponde a 1. Então você vai ter 1,2 corresponde a um aumento de 20%. Poderia ser 1,20, né? Já no segundo mês, a gente vai ter essa mesma situação. A gente vai multiplicar novamente por 1,2, porque a gente está aumentando 20%. Agora que dá uma bugada na mente da galera é a parte da supressão. Porque olha só, ele diz que houve uma supressão resultando em diminuição de 20%. Vocês concordam que diminuir 20% é o mesmo que aplicar 80% do valor? Então você tem R$ 100. Se você quer reduzir 20%,
você multiplica por 0,8, você vai chegar nos R$ 80, correto? Então, essa foi a mesma lógica adotada aqui. Então, é só multiplicar eles entre si. 1,2 vezes 1,2 vezes 0,8. E aí deu 1,152. Meu Deus, o que é isso? Você pega esse primeiro 1 aqui antes da vírgula e esquece ele. Subtraia. E aí vai ficar 0,152. Pega esse valor e multiplica por 100. Vai dar 15,2. Esse é o aumento. Beleza, pessoal? Muito cuidado com isso aqui. Fácil de confundir. Tem gente que acaba ali chegando na hora da prova, aumentou 20%, aumentou mais 20%, então aumentou 40%. Depois suprimiu 20%, então ficou 20%. E não é bem assim, tá? Aqui a gente está falando de multiplicações, não é soma. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Mais uma questão da CGM São Paulo. E essa é bem bacana, tá? Bem bacana porque ela dá para revisar diversos tópicos que tangenciam as obras rodoviárias, de certa forma, e também as obras civis. Estão previstos tanto no ciclo quanto no SINAP, mas eu trouxe aqui porque ela estava classificada no TEC como uma questão de PNFL, né, de obras ali. E aí, o que essa questão nos traz? Claro, antes de começar, lembrando que teremos uma revisão só de obras rodoviárias por outro professor, beleza? Então, fiquem tranquilos, vocês não ficarão desguarnecidos dos demais conteúdos desses editais, tá certo? Bom, ela começa com o seguinte teor, né? Despesas relativas à administração local de obras, mobilização e desmobilização, e instalação e manutenção do canteiro deverão ser incluídas na planilha orçamentária da obra como custo direto, salvo em condições excepcionais devidamente justificadas. E aí, isso é certo ou é errado? Reflitam aí. Na afirmativa 2, ela fala o seguinte: os custos de mobilização estão associados ao transporte, desde a origem até o local onde se implantará o canteiro de obras, dos recursos humanos não disponíveis no local da obra, bem como todos os equipamentos móveis e fixos indispensáveis às operações que serão desenvolvidas na obra. E aí, hein? Vamos pensando aí. E a terceira afirmativa diz que entende-se por administração local o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. Ela é exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo e, além da gerência técnica e administrativa da obra, incluem-se na administração local as equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio. São afirmativas grandes, né? Perigosas. E aqui nós temos a quarta e última afirmativa, a qual diz o seguinte: os custos de desmobilização são custos associados ao indispensável transporte das instalações provisórias, dos equipamentos e dos recursos humanos desde o local de origem definido após a conclusão da obra. E aí ela pede para a gente indicar o que está correto dentro dessas quatro afirmativas. E aqui a gente vai uma por uma. Eu não vou ler de novo, porque eu já li na primeira passada. E vejam só, gente, o TCU tem um acórdão que, inclusive, esse trecho aqui está dentro do ciclo, tá? E o trecho do acórdão diz o seguinte, que a administração pública deve orientar os órgãos e entidades a fazer o quê? A discriminar os custos de administração local, vejam que é o que está escrito lá em cima da questão, canteiro de obras, vejam que também está escrito lá em cima, e mobilização e desmobilização, que também está lá em cima, na planilha orçamentária de custos diretos.
que também está lá em cima, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da administração pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento na Lei de Licitações, a falecida 8666. Tá certo, pessoal? Então vejam vocês que essa afirmativa encontra respaldo legal em orientação via acórdão do TCU, tá? Então esses custos de ADM local, canteiro, mobilização e desmobilização devem estar na planilha orçamentária de custos diretos, beleza? Primeira afirmativa, joinha para ela aqui. Aproveita, deixa o like aqui no vídeo, que eu sei que vocês estão gostando e vocês vão acertar essas questões que vão aparecer lá na prova. E vamos para a segunda aqui. Aí, ela cobrou a literalidade do que está no ciclo, falando sobre custos de mobilização e desmobilização. Né? Só para lembrar aqui, ela fala que estão associados ao transporte, desde a origem até onde vai ser implantado o canteiro, dos recursos humanos não disponíveis, bem como os equipamentos, blá, 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 blá. O ciclo, ele diz o seguinte, ó, os custos de mobilização são aqueles associados ao transporte, desde a sua origem até o local onde se implantará o canteiro de obras, dos recursos humanos não disponíveis no local da obra, bem como todos os equipamentos móveis e fixos, indispensáveis às operações que serão desenvolvidas na obra. E aí tá certo, né? Tá do jeitinho que tá lá no ciclo. Mas eu vou dar um bizu extra aqui para vocês, que eu já vi uma outra banca, que eu não vou falar qual é, que falou o seguinte, que é o custo de mobilização, aí ela repetiu tudo isso, e na hora dos recursos humanos, ela disse o seguinte, dos recursos humanos disponíveis no local da obra. E muita gente caiu. Mas se a gente pensar, não faz muito sentido fazer mobilização de recurso humano que está disponível. Se ele está disponível, ele já está lá, certo? Então, mas aquele que não está disponível faz sentido, né? Trazer de um lugar para o canteiro. Beleza? Então, cuidadinho aí com essa parte. Aqui na terceira afirmativa, que fala sobre a definição de administração local. E lá no ciclo, nós temos que está dizendo o seguinte: a administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento, e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. Ela é exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como engenheiro, supervisor, engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipe de medicina e segurança do trabalho, etc. Além da gerência técnica e administrativa da obra, inclui-se na administração local as equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio. Galera, não tem nem o que falar. A banca copiou o que estava no ciclo e botou na afirmativa. Ela só tirou esse tais como engenheiros aí. Só isso. O resto, tudo igualzinho. E digo mais, são termos que costumam aparecer em discursivas, né? Definir o que é administração local, o que está incluído, que inclusive também pode aparecer na prova objetiva ali. E aqui a última afirmativa, né? O ciclo também foi copiado e colado. E ele diz que os custos de desmobilização são aqueles associados ao indispensável transporte das instalações provisórias, dos equipamentos e recursos humanos ao local de origem definido após a conclusão da obra. Beleza, certinho aqui. Cara crachá. Bateu tudo, gabarito letra E. Todas as afirmativas estão corretas. O que é curioso, né? Na hora da prova ali, dá uma falta de confiança, fala, nossa, todas as 4 corretas? Existe, tá aí, ó. E aqui,
Como a banca FCC adora uma conta, né, vamos trazer mais uma. Ela faz o seguinte, na prova que foi de analista governamental da CEPLAN Piauí, para o cargo de engenheiro civil, e olha lá, para orçar o custo da construção do metro quadrado de alvenaria de tijolo de barro à vista, são necessários os seguintes insumos. E aí ela traz a quantidade de insumo, o custo horário, né, o custo do pedreiro, do servente, quanto que custa um metro cúbico da areia, quanto que custa um quilo de cal, né? Então, e a quantidade de cimento também. E aí, ela pede para falar o seguinte, ó, nessa composição, o custo da cal hidratada representa mais de 15% do custo dos materiais. Então, primeira coisa, para a gente resolver essa afirmativa, a gente tem que saber quanto que é o custo da cal hidratada e tem que saber qual que é o custo dos materiais, para a gente poder comparar um com o outro. Na letra B, ela já quer o custo do cimento e dos materiais. Só que o dos materiais a gente já calculou antes para resolver a letra A, certo? Na letra C, ela já mudou de novo. Agora ela quer a mão de obra, o custo da mão de obra e quer comparar com o custo total. Na letra D, ela quer o custo dos materiais com o custo total e na letra E, dos tijolos de barro à vista e o custo dos materiais. Ou seja, a gente vai ter que calcular tudo para poder resolver cada uma dessas afirmativas, tá? Então vamos lá. Custo dos materiais. Aí eu montei essa tabela de apoio aqui. Na hora da prova, infelizmente a gente não tem como fazer isso assim bonitinho, né? Igual eu fiz aqui no Excel. Mas o cálculo é responsabilidade da gente treinar na mão quando está estudando para uma banca que tem contas, como a FCC, a FGV, entre outras. Seguinte, para a gente chegar no custo total de pedreiro, a gente precisa multiplicar a quantidade pelo custo unitário, tá? Se serão necessárias 2,4 horas de pedreiro, que custa R$ 15 por hora, o custo do pedreiro vai ser um multiplicado pelo outro, que é 36. E aí a gente vai fazendo esse mesmo produto para os outros insumos. Ai, derrubei aqui o microfone, desculpe. Me empolguei, me empolguei. E aqui, pessoal, no final, a gente faz a soma para saber o custo total, né? Que vocês viram que foi um parâmetro bem requerido nas afirmativas, correto? Então, vejam vocês que na afirmativa A, ele fala que o custo da cal hidratada representa mais de 15% do custo dos materiais. Quanto que é o custo da cal hidratada? Se a gente olhar ali na linha da cal, é 16,80. Então eu vou dividir pelo custo total, certo? Aliás, pelo custo dos materiais, né? Falei errado aqui, gente. O custo dos materiais vai ser a soma do custo da areia, da cal, do cimento e do tijolo, né? Só tira a mão de obra. Então, vou até voltar aqui linha por linha. O custo dos materiais corresponde aos R$ 6, tá? Que corresponde ao custo de areia, mais 16,80 que corresponde ao custo da cal, mais 7,20 que corresponde ao custo do cimento e mais 168 que corresponde ao custo do tijolo. Vejam que aqui não tem pedreiro e servente, porque é custo de material. Cuidado. Na outra mão a gente tem o custo da mão de obra, que é o pedreiro mais o servente ali, 30 mais 36. E no custo total, somos dois, né? 198 com 66, que vai dar R$ 264. Na afirmativa A, ela fala que a cal hidratada representa mais de 15% do custo dos materiais. A cal hidratada é 16,80 e o custo dos materiais a gente já calculou lá em cima, que é 198. Deu 8,48, então tá errado, porque ela diz que é mais de 15%, e não é. Na letra B, ele fala sobre o custo do cimento representar mais de 6% dos materiais. O cimento é 7,20, os materiais é 198, um pelo outro representa 3,64%. Então está errado porque ele diz que representa mais de 6, e não é mais de 6, é 3,64. Na letra C,
ela pede o seguinte: o custo da mão de obra representa 20% do custo total. Ora, mão de obra é a soma dos 2, né, R$ 66, o pedreiro com o servente. E o total, 264, que deu 25%. Tá errado porque ela falou que representa 20%, não é 20, é 25. Já na letra D, eh, ela traz que o custo dos materiais representa 75% do custo total. Bom, o custo dos materiais deu 198, custo total 264. Um pelo outro deu 0,75. Bateu, esse é o gabarito. E aqui na letra E, ela fala que os tijolos de barro à vista representam menos de 70% do custo dos materiais. E a gente fazendo aqui um pelo outro vê que dá 84,84%. Então não é menos. Não é menos de 70%, é mais, né? Com isso aqui a gente chega no gabarito letra D. Tranquilos então, pessoal? Viemos da bateria de questões comuns ao concurso da CGE Piauí e do MP Piauí. Agora a gente vai dar um enfoque maior nos conteúdos exclusivos da CGE Piauí e depois do MP Piauí. Lembrando que nós teremos revisão exclusiva para alunos, com mais questões, tá? Então, quem é aluno, já fica esperto aí que vai ter mais questões para vocês revisarem. E quem não é, eu faço o convite para que vocês estudem altíssimo nível aqui conosco, organiza. Sempre temos alunos nas listas de aprovados no concurso do Brasil inteiro, porque a gente tem uma metodologia que funciona. Eu sou fruto dessa metodologia também, aprendi muito e hoje eu estou aqui contribuindo com a experiência que eu tive nessa jornada, né? Então, faço o convite para quem não é aluno, procura lá nosso pessoal do administrativo. Nós temos projeto de nomeação, temos o projeto Rota, temos a oficina de discursivas, temos o clube de discursivas, tem um monte de opção aí para vocês poderem estudar em alto nível, com quem aprova. Beleza, gente? Então, vamos lá. Tópicos exclusivos da CGE Piauí, né? E aqui, gente, eu resolvi dar um enfoque na parte de legislação ambiental, tá? Essa questão é recente, né, 2025, e foi aplicada no cargo de analista judiciário do TRT da 15ª Região, para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho. Segundo a resolução CONAMA 01 de 1986, que estabelece critérios e diretrizes para avaliação de impactos ambientais, aplicando-se a projetos e empreendimentos com potencial de causar danos ao meio ambiente. E aqui nós temos 5 alternativas para responder, tá? Vou deixar aqui para vocês já irem dando uma olhada nessas afirmativas, mas eu vou, para a gente conseguir ganhar mais tempo aqui, que o tempo é curto, gente, então, assim, infelizmente a gente não consegue trazer também muitas questões, nosso tempo é limitado, então a gente seleciona algumas aqui, e uma forma de a gente ganhar tempo é partir para as alternativas já fazendo a análise da resposta, se ela é certa, se é errada, com base em quê, tá? Que é muito importante. Então vamos para lá, vamos para as afirmativas. Na letra A questão diz o seguinte: que essa resolução não prevê a participação de órgãos estaduais e municipais com fornecimento de instruções adicionais no processo de avaliação de impactos ambientais, reservando a análise exclusivamente para órgãos licenciadores. E aqui, pessoal, desculpem, eu cometi uma falha aqui na hora de escrever essa questão e ficou um pedacinho ali do modelo que eu utilizei, tá? Então peço perdão para vocês, mas a questão finaliza aqui, análise exclusivamente para órgãos licenciadores. Aí eu vou corrigir e na versão de vocês vai estar certinho ali, tá? Então eu trago aqui um parágrafo único do artigo 6º da resolução 001, que ela traz o seguinte: ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente
ou o IBAMA, ou, quando couber, o município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. Então, como assim não prevê participação de órgãos ambientais estaduais e municipais, né? A gente está vendo aqui que o órgão ambiental, ou o IBAMA, ou quando couber um município, eles fornecerão instruções adicionais, devido às peculiaridades do projeto, tá? Então, essa afirmativa aqui é furada, tá errada, beleza? Na letra B, ela fala o seguinte: que a resolução limita sua aplicação apenas a empreendimentos públicos, excluindo totalmente os projetos de natureza privada. Algumas palavras aqui já chamam a atenção, né? O excluindo totalmente, apenas empreendimentos públicos, né? Então, muito cuidado. Só que quando a gente pega essa resolução, não há qualquer afirmação, qualquer previsão nesse sentido, né? Inclusive, a gente vê nos noticiários, né, diversos empreendimentos que às vezes foi embargado porque não tinha licenciamento ambiental, tinha vencido, né? Então, aqui se a gente trouxer para a realidade mesmo, dá para resolver também e saber que essa questão aqui, essa afirmativa aqui estaria errada, beleza? Então é público e privado também. Já aqui na letra C, ela diz que apenas o licenciamento de atividades relacionadas à exploração de recursos hídricos dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, o RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente. E aí, gente, se a gente for pela noção do bom senso, a gente consegue resolver também. Como assim somente a exploração de recursos hídricos depende de estudo de impacto e o relatório, né? A gente tem tantas atividades que têm um impacto ambiental significativo, né, como as estradas, as ferrovias, os aeroportos, extração de combustíveis fósseis. Então, tem várias atividades que vão requerer esses estudos e relatórios, né? Então, não faz sentido essa afirmativa. E aí, trazendo o respaldo jurídico, né, essa norma ela fala que dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e da Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como estradas de rodagem, com duas ou mais faixas de rolamento. Muito importante saber que são com duas ou mais, tá? Já vi também cair isso aqui. As ferrovias, os portos e terminais de minério, os aeroportos, os dutos, né, no geral, oleoduto, gasoduto, mineroduto, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários, linha de transmissão de energia elétrica, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, as barragens. Então, pessoal, eu não vou ler isso aqui tudo para vocês, mas eu sempre acho válido dar uma revisada nisso aqui, tá? Isso aqui é figurinha batida nos concursos, tá? É muito importante saber. Então, vocês viram aqui que não é apenas licenciamento de atividades relacionadas à exploração de recursos hídricos, certo? Ela é só uma aqui no meio da multidão. Então, afirmativa errada também. Já na letra D, já na letra D, ela diz que o RIMA, que é o relatório, ele deve ser apresentado em linguagem técnica complexa, ilustrado por mapas, cartas, quadros, gráficos, garantindo que apenas especialistas possam compreender seu conteúdo. E aqui, pessoal, quando a gente vai para o bom senso e para os princípios da administração pública, princípio da publicidade, em que os atos devem ser públicos, como é que você vai disponibilizar para um público um relatório de impacto ambiental complexo, cheio de termos técnicos dos ambientalistas ali? Como é que uma pessoa comum, um cidadão comum, vai ler aquilo ali, poder compreender e poder opinar se aquilo é bom ou ruim para ele, né? Então não faz sentido. E aí,
Além disso, né, o artigo 9º da resolução diz que o RIMA, que é esse relatório, ele deve ser objetivo e adequado à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, né, e aí sim, ilustrada por mapas, cartas. Por quê? Porque isso facilita o entendimento do relatório. É tudo para facilitar, tá? Para deixar claro, né, para que as pessoas possam entender quais são as vantagens, as desvantagens, as consequências, né? Então, é para facilitar a vida do cidadão, beleza? Então, afirmativa errada. E aí, por exclusão, só poderia ser a letra E, né? Mas vamos fundamentá-la também. Ela diz o seguinte: ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou o IBAMA, ou, quando couber o município, fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. Ué, eu vi isso agora há pouco. Foi aquele trecho que foi falado na primeira alternativa, né? Então aqui a afirmativa está correta e aqui nós resolvemos essa, gabarito letra E, beleza? Então, tanto o órgão estadual competente, o IBAMA ou o município, eles podem vir a fornecer instruções adicionais, devido às peculiaridades do projeto e características da área, né? Por quê? Porque são as pessoas que estão ali no dia a dia, né, que conhecem a realidade daquele contexto, né? Então, é por isso que há essa previsão. E aqui, mais uma questãozinha do concurso da CGM de São Paulo, que diz o seguinte: uma indústria pretende se instalar em um município cuja capacidade hídrica é crítica. Opa, situação atípica, né? No processo produtivo, o consumo de recursos hídricos e a geração de resíduos são significativos. Gente, falou em significativos, em impactos ambientais significativos, obrigatoriamente tem que ter EIA e RIMA, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, tá? Nesse cenário, o licenciamento ambiental. E aí nós temos 5 opções aqui para abordar, né? Vamos direto à análise de uma por uma. Então, nesse cenário, o licenciamento ambiental poderá, a critério do órgão ambiental competente, ser conduzido por um estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental ou por um relatório ambiental completo? Isso é certo ou errado? Bom, pessoal, essa afirmativa aqui ela é bem perigosa, tá? Porque faz sentido se a gente for parar para pensar, né? Um relatório ambiental completo, faz sentido. Só que a resolução 237 de 97 não fala em momento algum sobre um relatório ambiental completo, tá? Por isso, essa afirmativa está errada. E aí, quando a gente vê uma afirmação assim, mais em cima do muro, digamos assim, a gente tem a obrigação de ler as outras para ver se não tem uma que a gente olha e fala, não, essa aqui é a certa mesmo, tá? E aí, o que que diz o artigo 3º dessa resolução? Ele diz que a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente, ou seja, não precisa necessariamente ser causadora, mas potencialmente causadoras de significativa degradação do meio, dependerá de estudo prévio de impacto ambiental e o respectivo relatório, ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas quando couber. Então vejam que aqui só se falou em estudo de impacto e o relatório respectivo. Não tem relatório ambiental completo. E o relatório respectivo é o relatório de impacto do meio ambiente, né? É o RIMA. Já na letra B, ela diz que nesse cenário o licenciamento ambiental é complexo e os estudos devem ser realizados em campo por servidores lotados no órgão ambiental competente. Aí, pessoal, aí não. Algumas pessoas podem até pensar que sim, mas vocês que estão aqui acompanhando essa revisão conosco, a gente precisa pensar no seguinte: imaginem só, tá? Nem ler aqui ainda o artigo da norma. Vamos pensar, vamos raciocinar. A gente mora no Brasil, né? Um país imenso, que a gente sabe que o serviço público é deficitário,
Muitos órgãos, eu acho que praticamente todos os órgãos operam com algum déficit de pessoal. Imagina só, se fosse a obrigação dos servidores do órgão ambiental fazer os estudos, né, ambientais, para fins de licenciamento de todas as demandas. Não ia dar, gente, não ia ter como, isso aqui é impraticável, tá, não tem como. Aí, saindo da realidade e da análise crítica da proposta, a gente olha para o artigo da resolução. E ele diz explicitamente que os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, ou seja, engenheiro ambiental, biólogo, geógrafo, sociólogo, né, e tudo mais, às expensas do empreendedor. Se eu quero instalar uma fábrica aqui no meu município, eu que tenho que custear esses estudos para fins de licenciamento, e não o órgão, né? Não é o que faz sentido? Então isso faz com que o gabarito esteja errado, tá? Além do mais, eu trouxe aqui um parágrafo único que diz que os empreendedores e os profissionais que fazem parte desse estudo, eles serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se a sanções administrativas, civis e penais. Mas é claro, imagina, o profissional vai lá, coloca qualquer coisa só para passar o licenciamento e depois causa todo um problema ambiental, uma poluição de algum corpo hídrico, a extinção de alguma espécie. Então, assim, tem que ter essa responsabilidade e isso está previsto na resolução, beleza? Então, afirmativa incorreta. Aqui na letra C, ela diz que nesse cenário o licenciamento ambiental é dispensável diante da geração de empregos e renda. E aí, gente, pode ter certeza que uma galera pode acabar respondendo certo nessa aqui. Porque você vai pensar, poxa, cara é empresário, né? Tá colocando uma fábrica aqui nessa cidade, vai gerar emprego, vai gerar renda, vamos facilitar aqui para ele e não precisa de licenciamento ambiental. Mas não é bem assim. Lá nessa resolução, não tem qualquer previsão de dispensa por motivos de geração de emprego e renda. Não tem isso. Tá? Então, eu até coloquei aqui uma situação para refletir, né? Então, você imagina, né? Uma usina hidrelétrica, ela vai gerar muito emprego, então, por isso, o licenciamento não precisa. Imagina o impacto que uma usina hidrelétrica causa, né? Então, não é bem assim. Não existe um embasamento jurídico para dizer isso, tá? E aqui na letra D, é dito que o licenciamento ambiental será conduzido por meio de um estudo de impacto ambiental e respectivo relatório. Foi aquilo que a gente leu, né? Em uma das afirmativas anteriores, que a gente falou sobre o artigo 3º, né? Então aqui está certinho. Afirmativa correta, esse é o gabarito. E aqui na letra E, diz que nesse cenário, né, que são resíduos industriais significativos, né? O licenciamento será conduzido por meio de um relatório ambiental simplificado, quer dizer, vai haver uma geração de resíduos industriais, né, de impacto significativo, e aí vai fazer um relatório ambiental simplificado? Não é bem assim, né? Então, a resolução também prevê, aqui nesse parágrafo primeiro, que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados, mas não é em qualquer situação. São para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que não é o caso dessa questão, definitivamente. Inclusive, eles deverão ser aprovados pelos respectivos conselhos de meio ambiente. Beleza? Então, afirmativa incorreta. Letra D, o gabarito. E aqui nós temos mais uma do concurso do TRT da 15ª Região para o cargo de analista judiciário. Essa questão diz o seguinte: de acordo com a resolução CONAMA 237, que regulamenta o licenciamento ambiental, tem-se que o empreendimento como obra de ferrovia está isento de licenciamento ambiental, e aí tem as outras afirmativas também aqui abaixo, né? Vamos
ganhar tempo aqui e já ir direto para a análise de cada afirmativa. E aqui, gente, olha só, eu até falei, né, em momentos anteriores, que é necessário fazer estudo de impacto ambiental para a ferrovia, né. Então, nessa resolução 237, existe um anexo que ele tem lá, ó, atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Dentro das obras civis, nós temos rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos, barragens e diques, canais para drenagem, retificação de curso de água, abertura de barras, embocaduras, transposição de bacias e outras obras de arte. Então, obra de ferrovia está isento de licenciamento? Negativo. Portanto, afirmativa errada. Na letra B, diz que compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades localizadas ou desenvolvidas em mais de um município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui cai bastante. Na resolução 237, no artigo 5º, ela coloca que compete ao órgão ambiental estadual ou do DF o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que estão localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do DF. Então, tome esse cuidado aqui, tá? Sugiro também que vocês deem uma olhada na 237 e vejam quais são as situações em que o licenciamento ambiental compete ao IBAMA, tá? Isso tem cara de prova. Já na letra C, tem-se que o licenciamento ambiental é obrigatório apenas para atividades industriais, excluindo atividades de turismo? Negativo também. Naquele mesmo anexo que eu citei, que fala sobre as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento, o turismo é uma delas. Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos. Você imagina, né? Um baita resort, né? Não vai precisar de licenciamento ambiental. Inclusive, tem vários exemplos desses aí que tem problemas, né, com o Ministério Público, Poder Judiciário. Então, essa afirmativa aqui está errada. Não é apenas atividades industriais. E aqui, na letra D, ela traz que a licença prévia é emitida após a conclusão da obra. Se é prévia, tem que ser antes, né? Então, não tem como. Então, o artigo 8º aqui da resolução coloca que a licença prévia, que é concedida na fase preliminar. Temos também a licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento. O bom aqui é que os termos ajudam, né? Licença prévia, fase preliminar. Licença de instalação, autoriza a instalação, né? Sugiro que vocês façam a leitura também desses artigos, do artigo 8º aqui. E aqui também temos a licença de operação, que também ajuda, que ela fala que a LO autoriza a operação da atividade ou empreendimento, né? Então já facilitou bastante aqui. E uma outra informação que é importante que eu já vi cair é sobre as licenças ambientais poderem ser expedidas isolada ou sucessivamente, tá? Então pode pegar, tira primeiro a licença prévia. Lá depois você tira a licença de instalação. Posteriormente, a de operação, ou sucessivamente, de uma forma mais aproximada uma da outra, tá? Então é importante saber isso. Bom, então a gente viu aqui que a licença prévia não é emitida após a conclusão, mas sim antes. E por fim, a afirmativa E, letra E, né, diz que o prazo de validade da licença de instalação deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo programa de instalação do empreendimento, não podendo ser superior a 10 anos. Essa aqui é muito boa, gente. Essa questão aqui é um prato cheio de revisão, tá? Por quê?
As 3 licenças, né, têm as suas definições. Mas quando a gente vai na licença prévia, o artigo 18 diz que o prazo dela não pode ser superior a 5 anos. Então é no máximo 5, tá? Mas a questão não é da licença prévia, é a LI, licença de instalação. A licença de instalação não pode ter o prazo superior a 6 anos. Então, pelo menos facilita, né? 5, 6. E aí tem a LO, que é um pouquinho diferente. A LO, que é a licença de operação, ela tem no mínimo 4 e no máximo 10. Então é 5, 6, 4 a 10. É a única que tem prazo mínimo, tá? E outra coisa, a LP e a LO poderão ter os prazos de validade prorrogados. Ou seja, essa resolução não fala sobre prorrogação do prazo da LO. Ela fala da LP e da LI, né? Então tome esse cuidado também. Então, qual que é o erro dessa afirmativa? Falar que o prazo de validade da LI não pode ser superior a 10, e não é não ser superior a 10, é não ser superior a 6. Então, atenção aqui com essa questão, tá? Aqui o nosso gabarito é a letra B. Pessoal, encerramos aqui a revisão até esse momento de questões comuns para o concurso da CGE e do MP e questões exclusivas da CGE. Agora a gente vai para a próxima etapa. E aqui, nessa revisão final, nós vamos falar de tópicos exclusivos do concurso do MP Piauí, tá certo? Quem está comigo aí ainda, já deixa o like aí. Espero que vocês estejam conseguindo revisar diversos assuntos para a gente chegar nessas provas aí em alto nível, competindo, hein? Vamos lá. E aqui, pessoal, no edital do MP, está lá previsto explicitamente licitações e contratos. Então, eu trouxe aqui algumas questõezinhas para a gente abordar. Essa questão foi retirada do concurso, da prova de concurso do analista judiciário do TRT da primeira região para o cargo judiciário, tá? Não foi o cargo de engenharia. A disciplina da Lei 14.133 sobre a participação em licitações inclui previsão de. Aí aqui nós temos 5 afirmativas, certo? Fala sobre consórcios, cooperativas, né, empresas, tudo mais. Seguinte, quando a gente olha aqui a primeira afirmativa, ela diz o seguinte: que os consórcios formados por empresas, desde que do mesmo ramo de atuação necessário para a execução do objeto da licitação, integrantes do mesmo grupo econômico. Ou seja, ela está dizendo que na lei de licitações inclui a previsão de consórcio formados por empresas, desde que elas sejam do mesmo ramo de atuação. E aí, gente, o erro dessa afirmativa é porque não há previsão legal em relação a essa coisa de ser do mesmo ramo de atuação, tá? O que que diz a Lei 14.133? Ela fala o seguinte, o artigo 15. Salvo vedação devidamente justificada, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio. Ou seja, via de regra, é permitida a participação em consórcio. Salvo vedação devidamente justificada, né? Então, via de regra, pode participar de consórcio, tá? E aí, existem algumas normas relacionadas a isso. Tem que comprovar que há um compromisso público ou particular de constituição de consórcio, né, de forma a formalizar essa união aí dessas empresas. Indicação da empresa líder do consórcio, né, que ela vai ser a responsável pela representação desse consórcio junto à administração. Claro, senão vira uma bagunça, né? Imagina, tem 5 empresas no consórcio, aí vai fazer uma reunião com a administração, vai a 5. Aí um pensa X, outros Y, outro Z, outro W, aí vira uma bagunça. Então tem que ter uma empresa líder. Além disso, uma das normas é que deve haver o somatório
dos quantitativos de cada consorciado, né, para que sejam admitidos para fim de habilitação técnica, certo? Para efeito de habilitação econômico-financeira dos valores de cada um consorciado, para ninguém ir no como é que eu posso dizer? Para ninguém entrar ali de gaiato, né, então todos têm que ter uma capacidade ali, que vai ser somada, no final ali dentro desse processo, na habilitação. Há esse impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Senão vira bagunça também, né, imagina, uma empresa participa do consórcio A, essa mesma empresa participa do consórcio B, e essa mesma empresa participa sozinha sem nenhum consórcio. Vira uma bagunça, assim, só de ver uma situação dessa você já pensa, tem falcatrua aí, né. Então, tem essa regra aqui. Aqui no inciso quinto é dito que há a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, né, para haver essa responsabilização em cadeia ali. Então essa afirmativa aqui está errada, porque não há nenhuma previsão dizendo que elas devem ser do mesmo ramo de atuação, integrantes do mesmo grupo econômico, não tem isso, tá. Já a letra B diz o seguinte, que é previsto na lei de licitações a participação de cooperativas, isso está certo. Desde que seja demonstrado o regime de cooperação, faz sentido, com repartição de receitas e despesas entre os integrantes. Ora, mas esse é o intuito de uma cooperativa, né? É se ajudar, né? Então a gente vai pegar as receitas, a gente vai repartir, vai ter as despesas, a gente também vai repartir. É um ajudando o outro, um cooperando com o outro. E isso está previsto na lei no artigo 16, que diz o seguinte: ó, os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação, quando a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, que é o nosso gabarito aqui, que é a letra B. Uma outra regra: qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, e sendo vedado à administração indicar nominalmente pessoas. E aqui, por último, o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 12.690, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. Beleza, gente? Então aqui está o gabarito. Então a cooperativa ela precisa demonstrar, né, a atuação em regime cooperado com a repartição de receitas e despesas. Já na letra C, derrubei aqui novamente meu microfone, perdão. Já na letra C, diz o seguinte, que as empresas para participarem de procedimento de licitação e consórcio, sem prejuízo de também concorrerem de forma isolada, no mesmo procedimento, desde que apresentem diversidade de atestados técnicos para cada proposta. É uma perguntinha, maliciosa, né, se o candidato não conhece aquela disposição da lei, até dá para pensar, né, se ele tiver outro atestado pode até ser, mas não é o que está previsto na lei. A lei veda, né, ela coloca ali, como norma, o impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Não é bagunça, tá. Então essa afirmativa aqui está errada. E aqui está o seguinte, na letra D, coloca-se o seguinte: participação de cooperativas, desde que sejam elencados os cooperados que preenchem os requisitos técnicos para as tais, os quais deverão permanecer integrando a pessoa jurídica até a integral execução do contrato. Olha, gente, não é bem assim, né? As relações, elas podem acabar se rompendo ali durante a execução do contrato, e aí não tem como a administração obrigar que duas empresas se mantenham em consórcio, né, em cooperativa, né? E aí o que que acontece? Primeiro, né, a questão fala de participação de cooperativa e que deverão permanecer integrando a pessoa jurídica? Não é bem isso. Mas o que que diz a lei? Que uma empresa atuando em consórcio, né,
Pode haver a substituição, só que essa substituição, ela deve ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade que está contratando essas empresas, né, e é condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui no mínimo os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica. Você não pode reduzir a qualidade, né, das empresas, então você tem que pelo menos manter ou melhorar. E os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída. Até para você evitar, pega uma empresa muito boa lá, que tem bons índices, digamos assim, boas notas, né, na habilitação técnica e tudo mais, aí ganhou a licitação, ó, agora a gente vai tirar essa aqui e colocar outra que é mais, né, menos qualificada, e aí meio que usar de uma empresa para ganhar uma licitação. Então, há essa vedação que é um mecanismo de compliance aqui, né? E aqui, na letra E, ela diz que consórcios formados por empresas, nesse caso, é admitida a identificação da pessoa jurídica que representará o consórcio após a conclusão do procedimento licitatório. Primeiro, que ela não é bem assim representar o consórcio após a conclusão do procedimento, ela já vai representar ao longo do processo licitatório, né? E além disso, não é que é admitida, esse admitida dá a entender que é uma possibilidade. Só que a lei, no artigo 15, ela fala que tem que haver essa indicação da empresa líder. Então não é que é admitida a identificação da pessoa jurídica que representa, mas sim, ó, tem que haver essa indicação aqui do líder do consórcio. Beleza? Então, essa afirmativa aqui está errada e o nosso gabarito é a letra B. Uma questão que eu achei bem interessante, meio fora assim do padrão e que tem pano para manga aqui para ser explorada. É um assunto aí que nem todo mundo domina, tá? E aqui uma questão da prefeitura de São Paulo para o cargo de analista. E o que eu achei curioso é que essa questão ela foi num concurso na área de planejamento, um analista de planejamento, que tem relação com planejamento de contratações. O que muitas vezes um analista ministerial vai fazer dentro do órgão. Então, muito cara de prova que pode ser que apareça para vocês também. Então, diz o seguinte: considere que o município esteja cogitando adquirir uma nova ferramenta de TI para modernização de seu fluxo de processo de licenciamento de edificações. Para tanto, de acordo com o regramento estabelecido na legislação que rege, em âmbito nacional, as compras públicas, que é a Lei de Licitações, a 14133, tem-se aqui o denominado estudo técnico preliminar, e aqui nós temos 5 afirmativas, e a gente vai analisar uma por uma, no detalhe, na minúcia, logo a seguir. Olha o que ela fala, que o ETP, o estudo técnico preliminar, é exigível apenas se a contratação não estiver prevista no plano de contratações anual publicado pelo município, devendo indicar o seu alinhamento com as regras gerais de planejamento. Errado. Errado, errado, errado. Por quê? Nós temos o artigo 18 da 14133, que um dos parágrafos dele diz o seguinte, que o ETP ele vai evidenciar o problema a ser resolvido, a sua melhor solução, vai permitir a avaliação da viabilidade técnica, econômica e vai conter diversos elementos, que inclusive eu recomendo fortemente que vocês leiam, vejam na lei quais são os elementos que compõem tanto o ETP, que é o estudo técnico preliminar, o termo de referência também, o anteprojeto também e o projeto básico também. Para mim, são os mais importantes esses aí, tá? São muitos elementos, então é prato cheio para a banca explorar. Aí vejam aqui esse segundo inciso aqui. Diz o seguinte, ó, que o ETP deverá conter demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Vocês viram aqui que a banca pegou essa parte da lei e deu uma misturadinha para ver se pegava alguém? Com certeza pegou, tá? Mas é o seguinte, o ETP não é exigível somente se
a contratação não estiver prevista. O ETP, ele tem que demonstrar, né, que havia uma previsão dessa contratação no plano de contratações anual, que é até o princípio do planejamento, não é fazer assim na doida, né? Tem que ter um planejamento. Aí os órgãos têm os planejamentos anuais. Ó, ano que vem a gente vai contratar uma empresa de vigilância, de limpeza, uma empresa para desenvolver os sistemas de TI, né? Então tem que ter essa demonstração da previsão, né, indo de acordo com o princípio do planejamento das licitações, tá? Então o gabarito é essa afirmativa aqui está errada. Outra coisa, ela diz aqui que somente o ETP, né, somente será exigível para contratos que, cumulativamente, ultrapassem o prazo de vigência de 2 anos, o valor global anual seja de 10 milhões, bem como na hipótese de contratação com dispensa ou inexigibilidade. Aí aqui o examinador deu uma viajada legal, pois não há qualquer previsão na lei que fale sobre isso, sobre esses requisitos para que um ETP seja exigível, né? Não tem isso. Então, em regra, né, que a gente vê aqui, que ele é a primeira etapa do planejamento, né, de uma contratação aqui. Então, não tem disso aqui, que requisitos cumulativos, não tem disso. Afirmativa errada. Já na letra C, ela nos traz o seguinte, que o ETP, ele deve ser elaborado ainda na etapa de planejamento, que faz sentido, estudo técnico preliminar, antes planejamento, prévia licitação e a aquisição propriamente dita, contemplando, entre outros elementos obrigatórios, as justificativas para o parcelamento ou não da contratação. E aí o gabarito está certinho. Quando a gente olha aquele artigo 18, o primeiro parágrafo, ele diz que um dos elementos que compõem o ETP são justamente as justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Então, o gabarito aqui é a letra C, correto? Na letra D, ela traz o seguinte: o ETP constitui documento essencial a ser apresentado pelos licitantes? Não. Conforme eu expliquei para vocês, né, a própria administração pública ela vai elaborar o plano de contratações, vai fazer o ETP, né, vai elaborar o termo de referência e tudo mais. Então, o ETP não é apresentado pelos licitantes, tá? Esse é um documento que é elaborado pela administração pública e não pelos licitantes. Afirmativa errada. E aqui, a letra E traz o seguinte, que o ETP é exigível como substituto ao termo de referência da futura contratação, devendo atestar a compatibilidade técnica da solução de TI, bem assim a sua eficácia e economicidade. Essa aqui é bem perigosa, mas ela também é errada. Por quê? O processo de contratação ele segue etapas. Então, você vai ter o estudo técnico preliminar, você vai ter o anteprojeto, vai ter o termo de referência, vai ter o projeto básico, e aí vai andando a contratação. Vejam vocês, lá no artigo 6º, no inciso 20, tem as definições da lei. E uma dessas definições é o ETP, que é o documento constitutivo da primeira etapa de planejamento, caracteriza o interesse público envolvido, sua melhor solução e dá base ao anteprojeto e ao termo de referência. Como é que o ETP vai ser um substituto do termo de referência se ele é antes, se ele dá base para o termo de referência? Não faz sentido, tá certo? Então, essa afirmativa aqui está errada, beleza? E aqui, gente, a gente tem uma questão do concurso de analista governamental da CA de Piauí para o cargo de engenharia civil. E aqui diz o seguinte: aplica-se o regime da Lei Federal 14.133 de 2021 às contratações de, e aqui nós temos 5 afirmativas, tá? Essa questão aqui, gente, eu vou falar para vocês já de cara. No meu ponto de vista, ela é um pouco polêmica e até teria 2 gabaritos. Mas eu achei interessante por ser algo, uma abordagem diferente aqui, que a gente pode revisar
alguns tópicos importantes da lei, por isso que eu trouxe, tá? Mas eu vou falar o que que eu acho. Aqui, no artigo 2º da lei, o que que é dito, ó? Que ela se aplica à alienação e concessão de direito real de uso de bens, a compras, inclusive por encomenda, alocação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados, as obras e serviços de arquitetura e engenharia e contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Isso é o que diz a lei. A 14.133 se aplica e aí tem essas 7 ocasiões, 7 situações. Em seguida, no artigo 3º, é dito que essa lei, ela não se aplica para contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo, gestão de dívida pública e também contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Então, primeiro a gente tem quando ela se aplica e depois quando não se aplica. E aí, gente, quando a gente vai nas afirmativas, olha só, a letra A diz o seguinte, ó, ela se aplica à concessão e permissão de uso de bens públicos em razão da natureza contratual e do objeto do negócio jurídico. Gente, se a gente volta aqui no artigo 2, ó, a gente vê aqui, ó, no inciso 4, que a concessão e permissão de uso de bens públicos é uma ocasião em que se aplica a 14.133. Concessão e permissão de uso de bens públicos. E aqui, pessoal, eu até diria que essa afirmativa está correta, tá? Só que pode ser que o erro dela se dê por conta do em razão da natureza contratual e do objeto do negócio jurídico, porque a lei ela não fala que ela se aplica por isso. Ela fala que se aplica a concessão e permissão de uso de bens públicos, mas não fala que é por conta da natureza contratual e do objeto do negócio jurídico. Não tem isso na lei. Mas é uma afirmativa meio forçada aqui, né? Que a banca acabou colocando mais uma informação que não estava na lei. Então, por isso ela estaria errada. Já na letra B, coloca assim, ó, que a 14.133 se aplica a locações de imóveis particulares ao poder público desde que de valor superior a 50 mil. Vocês viram que nas locações não tem disso, só fala que é locação, certo? Não tem essa limitação aqui em relação ao valor. Já na letra C, diz que se aplica na alienação de bens públicos móveis, não se aplicando aos bens imóveis de titularidade de entes públicos, afetados ou não a serviço público. Essa afirmativa também está errada. Também está errada. A gente, quando. Olha aqui, ó. Alienação e concessão de direito real de uso de bens. É uma possibilidade. Inclusive, a gente sempre ouve falar, né? Leilão de imóveis e tudo mais. Então, essa afirmativa aqui está errada. Existe sim alienação de bens públicos móveis, né? E os imóveis também, tá? E aqui na letra D, a gente tem que operação de crédito e financiamento não se aplica, que aí está no artigo 3º, né? Que não se subordina ao regime da lei os contratos de operação de crédito interno ou externo. Beleza, gente? Então aqui ela botou o artigo 3º para confundir. E por último, serviços de desenvolvimento e implantação de sistemas de tecnologia. Essa aqui é o gabarito. Tá um pouco diferente do que está na lei, né, que fala sobre desenvolvimento e implantação desse sistema de tecnologia, né, que seria essa contratações de tecnologia da informação e de comunicação, tá? Então aqui o intuito mesmo foi mais trazer quando a lei se aplica e quando ela não se aplica, do que essa questão em si, assim, qual que é o gabarito dela. Mas eu acredito que o erro da letra A seja essa parte aqui, em razão da natureza contratual. Isso aí não está previsto na lei. Beleza, pessoal? Então, aqui nós encerramos a nossa revisão da CGE Piauí, do MP Piauí, questões comuns, questões só da CGE, questões só do MP. Então, agradeço a participação de cada um de vocês. Peço para que vocês deixem um like aqui,
Comentem se vocês gostaram, se conseguiram aprender alguma coisa, conseguiram revisar alguma coisa que vocês nem lembravam que não sabiam mais. Comentem também qual concurso vocês querem uma revisão nossa. E, deixo aqui o convite, né, para quem é nosso aluno, que vai haver a nossa revisão exclusiva para alunos, tá certo? Em breve vai estar rolando aí, tá? Então agradeço aí cada um de vocês, desejo uma excelente prova, que vocês consigam chegar muito bem, competitivos, tranquilos e com a confiança lá em cima, tá? Então aqui eu encerro, agradeço e até a próxima.